Pessoal, eu sou o Blake, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje estamos aqui para trazer a parte 1 do Players If, sendo um If de minha autoria criado junto com alguns fãs lá no Discord. Se você não é da comunidade do Discord, vai lá. E agora está aparecendo na tela o pessoal que me ajudou nesse If. Esse if também é um especial de 1000 inscritos e também é o if que mais deu trabalho para fazer até agora. Esse if, além de um roteiro bem mais complexo, já que tem uma expansão gigante no mundo de ReZero nesse if, também tem alguns outros fatores. Tem muito cálculo envolvido por trás desse if, então dá muito trabalho, além de ter muito item que muito fã ajuda, mas mesmo assim ainda dá trabalho para encaixar. Pessoal, agora eu irei dar uma informação de conhecimento geral do pessoal que está no Discord, que é que o Subaru já passou 6 meses dentro de uma dungeon, mas que esses 6 meses dentro de uma dungeon na verdade foram 1 segundo na vida real. Então agora sim, chega de enrolação e vamos para o if. Subaru, que estava extremamente ferido após o final da dungeon de escalação, acaba sendo jogado de volta para o mundo real. Ao chegar lá, Subaru tem um enorme dor nos olhos por estar vendo o sol pela primeira vez depois de 6 meses. O Subaru, ao sair daquela dungeon, agradece e se pergunta se a melhor opção agora para ele seria se juntar aos cavaleiros para poder explorar dungeons, afinal ele acha que os cavaleiros exploram dungeons também. Graças ao manto de Erebus, Subaru não pode ser visto ferido e nem sequer a sua armadura toda ensanguentada pode ser vista também. Subaru vê uma mulher caindo na frente de um dragão terrestre e acaba agindo por impulso para a salvar. Subaru, após salvar a mulher, sai dali e começa a sentir uma dor agoniante em sua perna, já que ela estava cortada de cima a baixo, e ele acabou não medindo as consequências para salvar aquela mulher. Sua perna estava sangrando muito nesse momento. Subaru, depois de um tempo, começa até a dar umas risadas, falando que faz muito tempo que ele não pode só sentar e reclamar da dor que ele sente. Ele nem sabe quanto tempo se passou realmente dentro daquela dungeon. Os 3 bandidos aparecem para tentar roubar Subaru, mas o Subaru pega uma espada de madeira no seu inventário. Um dos 3 bandidos saca 2 facas de verdade e o Subaru até ri um pouco, falando que ele achava que ia fazer o que com isso. O bandido achava que o Subaru, após ver as facas, iria se amedrontar, mas após isso o Subaru avançou para cima, quebrando as 2 facas do bandido com a espada de madeira. Subaru se senta novamente e reflete um pouco, que não é boa ideia ele ficar gastando tanta energia com pessoas tão fracas, e que era uma boa ideia ele conseguir dinheiro de alguma forma nesse primeiro dia. Felt passa correndo pelo Subaru com tudo e o Subaru se pergunta para onde ela ia com tanta pressa. Subaru, antes de falar para onde a Felt tinha ido, pergunta para Emília por que ela estaria atrás daquela garota, e a Emília responde que ela roubou o seu brasão. Subaru acaba insistindo um pouco para ajudar a Emília e a Emília acaba aceitando que ele ajude, mesmo sem entender por que ele gostaria de ajudar ela. Subaru decidiu ajudar a Emília porque a quest diária dele era pegar o brasão real e devolver para a dona. Subaru poderia também rejeitar a missão caso ele achasse essa missão muito difícil, mas o sistema não impõe nenhuma penalidade por ele não fazer quests diárias. O máximo que ele iria perder era o item especial dessa missão. Subaru e Emília começam a ir até a cabana do velho Ron. Graças ao sistema, o Subaru tem um mapa gigantesco da cidade, e o sistema apontou onde seria a missão para recuperar o brasão da Emília. A Emília, ao chegar lá na cabana do velho Ron, pergunta pra Felt por que ela tinha roubado seu brasão real. Elsa, após ver que a dona do brasão estava ali, tenta matar a Emília, mas o Subaru contra-ataca a Elsa usando a lâmina carmesim. Subaru analisa a Elsa de cima a baixo com a habilidade Grande Sábio e percebe que o HP dela é 5000 e que também que seu dano é 80, sem as armas. Subaru percebe que por estar com HP extremamente baixo, que é melhor ele invocar logo a habilidade da lâmina carmesim, o Jardim Vermelho, que regenera sua vida um pouco mais rápido. Após fazer isso, a Elsa tenta avançar contra o Subaru, mas o tempo de reação do Subaru é 3 vezes mais rápido do que a velocidade da Elsa, conseguindo fazer cortes superficiais nela, mas por serem superficiais não dão o dano inteiro da lâmina. Subaru percebe que essa luta era praticamente impossível de ser vencida, já que ele estava com um olho inutilizável, uma perna inutilizável e um braço também estava inutilizável. Subaru reflete e percebe que sua principal vantagem é o dano junto com a lâmina carmesim, já que ele poderia só dar 2 ataques direto que mataria a Elsa permanentemente, já que ele anulava a regeneração. Subaru sem um braço consegue segurar a Elsa com extrema facilidade até não sendo acertado nenhuma vez. Se ela não acertasse Subaru, ela não poderia causar dano, mas mesmo assim a luta estava extremamente difícil, pois Subaru estava sem um dos seus olhos e sem um dos braços.
e também não podia se mover em alta velocidade por causa da sua perna que estava praticamente amputada. A Elsa, no meio da luta, percebeu que o Subaru não podia se mover rapidamente por algum motivo, e ela não conseguia ver os ferimentos de Subaru por causa do manto de Erebus. A Elsa tenta atacar a Emília, mas o Puck acaba impedindo, que ainda estava acordado. Mesmo que estivesse quase dando a sua hora, ele não permite que ela ataque a Emília, e o Subaru decide parar de se conter, mesmo que esteja ferido. Subaru começa a sangrar, o que acaba diminuindo seu HP, mas colocando muito mais pressão na Elsa e até conseguindo desferir ataques de raspão, que estavam dando apenas 10% do dano total que o Subaru tinha naquele momento. Elsa só estava conseguindo esquivar dos movimentos do Subaru porque sua perna estava completamente destruída. E a Elsa também percebeu que a força do Subaru era muito grande e também sua regeneração não estava funcionando mais. O Subaru pensa um pouco e percebe que só está vivo por causa da regeneração do Jardim Carmesim, já que sangramento e dor normalmente tiram 20 de vida por vez. Graças ao Jardim só estava tirando 10, permitindo que ele lutasse por mais tempo. A Elsa acaba conseguindo achar uma abertura nos ataques de Subaru, mas graças à armadura ela só tirou 10% do dano total que ela tinha. Subaru, após ver o dano que a Elsa lhe daria caso ela lhe acertasse, ele decide fazer uma técnica meio suicida. Subaru troca de lâmina para a lâmina dos ventos em vez da lâmina carmesim e avança em uma velocidade muito alta para cima da Elsa. A Elsa, que conseguiu acompanhar o ataque do Subaru, desfere mais um ataque nele, deixando ele apenas com 4 de vida. A Elsa, que só precisava desferir mais um ataque de arranhão em Subaru, acaba falhando, já que Subaru desfere um ataque com a lâmina de vento, o que é capaz de destruir a casa do velho Ron e também arremessar a Elsa lá para fora. Subaru, após isso, começa a usar curativa no próprio corpo para tentar regenerar ao máximo seus ferimentos e ele não acabar morrendo. A curativa estava muito lenta no seu corpo por causa das chamas infernais do dragão, que acabaram neutralizando qualquer tipo de magia de cura em 90%. Elsa tenta um último ataque na Emília, fazendo assim o Subaru ter que sacar a lâmina de vento mais uma vez e desferir um ataque gigantesco na frente da Elsa para a parar. Após isso, ela decide que acabou, que já estava bom por ali e acaba indo embora. Após a luta do Subaru e da Elsa acabarem, Subaru conversa um pouco com a Emília e devolve seu brasão. A Emília também não conseguia ver os ferimentos de Subaru, já que ele ainda estava com o manto de Erebus, fazendo assim com que os ferimentos dele também não aparecessem. Os ferimentos de Subaru eram graves demais, ele terminou essa batalha no seu limite físico, mental e também no seu limite de mana. A Emília começa a fazer os primeiros socorros do Subaru ali, mas ela percebe que a cura é muito lenta nele, mas o Jardim Vermelho estava ajudando ela a manter o Subaru vivo. O Subaru só sobreviveu graças ao Pingente da Lua, a Emília e também ao Jardim Vermelho que ainda estava ativado. E essa luta só serviu para marcar o início do fim. Apenas um pesadelo, nada mais que isso. Apenas um pesadelo e nada mais do que isso. Uma queimação sem fim, como se minha carne, meus ossos e a minha própria alma estivessem queimando infinitamente nas labaredas do inferno. Já faz quanto tempo que eu tenho esse mesmo pesadelo? Eu nem consigo mais me lembrar. Fazem 1 ou 2 dias. Não sei. Deve ser desde que eu enfrentei aquele maldito dragão. Baru olha seu HP depois de se acalmar por causa do pesadelo e ele olha sua mana. Sua mana estava inteira. Ele decide olhar o amuleto de dragão só para ter uma noção básica do tempo que ele ficou ali. O amuleto de dragão já acumulava 2 vezes mais mana que ele, demonstrando que ele ficou ali pelo menos por uns 2 dias, já que sua produção de mana é extremamente rápida. Baru olha seus ferimentos e percebe que os ferimentos comuns foram totalmente curados, mas os ferimentos mágicos só tinham dado uma amenizada, demonstrando que a pessoa era extremamente experiente na magia de cura, mas não tanto. A Ren e a Han chegam e se admiram que o Subaru já esteja acordado, afinal ele estava com ferimentos o suficientes para matar um humano normal. O Subaru até tenta se levantar da cama, mas a Ren e a Han não deixam por causa de todos os ferimentos que ele ainda tem no corpo. Subaru vai direto ao ponto e decide perguntar para Ren e para Han quanto tempo ele ficou dormindo. A Ren e a Han respondem que ele ficou dormindo um total de 2 dias inteiros. A Ren e a Han estão bem admiradas pelo Subaru ter se acordado agora, afinal nenhum dos ferimentos dele tinha cicatrizado totalmente. A Beatriz, ao chegar no quarto, fala que o Subaru até que fim acordou e fala que o trabalho dela já foi feito por ali, que agora não é mais responsabilidade dela.
A Beatriz chega na biblioteca proibida e se pergunta o que diabos fez aqueles ferimentos, já que eles não cicatrizavam com mana normal, e ela sabia que a esse ponto era inútil continuar usando magia de cura no Subaru, pelo menos magia de cura normal. O Subaru tinha ficado 2 dias e quase 3 em coma, se acordando no finalzinho da tarde do terceiro dia. Subaru vai tomar um banho para colocar seus pensamentos no lugar, e nisso ele acaba percebendo que, como são só ferimentos mágicos a partir de agora, ele não vai ter mais problema com a sua velocidade nem com sua mobilidade, o que já ajuda demais em qualquer luta que ele for ter ali pra frente. Subaru teve basicamente a noite inteira para decidir o que iria pedir pro Roswald, já que o Roswald estava fora da mansão naquela noite. Ele recebeu esse aviso pela Ren. Subaru, aproveitando que tinha um tempo livre ainda no final da noite e já tinha conseguido colocar boa parte dos seus pensamentos no lugares, ele atualiza um pouco o seu diário, atualizando sobre a caçadora de entranhas, botando as informações dela, já que ele sempre anota cada oponente que ele enfrenta. Subaru percebe a facilidade que ele tem para aprender as coisas pela habilidade grande sábio, e também percebe o quão conveniente é o sistema, já que o sistema lhe deu uma porrada de informações sobre esse mundo, lhe ensinando algumas coisas também, como por exemplo escrever na língua daquele mundo. A Ren pede para entrar no quarto e o Subaru permite. A Ren estava com a armadura e com o manto de Erebos, já que eles tinham tirado para poder cuidar dos ferimentos do Subaru melhor. A Ren decide perguntar para o Subaru de quem era todo aquele sangue na armadura, já que a armadura estava encharcada de cima a baixo de sangue, quase completamente vermelha, não dando para ver a cor real da armadura. O Subaru responde para a Ren que na verdade o sangue era inteiramente dele, já que a armadura era praticamente nova. Ele não tinha enfrentado nenhum combate muito grande com ela ainda para ela estar naquele estado, então o sangue era 100% dele. Mesmo a Ren sentindo verdade na palavra do Subaru, ela não consegue acreditar nele, já que ele tem o cheiro da bruxa e também porque a armadura estava tão ensanguentada que se aquilo tudo fosse do Subaru, qualquer humano estaria morto na situação que ele estava. Já no dia seguinte, o Subaru vai direto conversar com Roswald quando ele chega, e o Subaru só pede para ser um hóspede permanente da mansão. Subaru precisava de um lugar para ficar enquanto explorava as dungeons, e em volta da mansão tinha algumas dungeons que ele pretendia explorar nos próximos dias. Roswald aceita e pergunta uma coisa para o Subaru, se ele realmente entendia sobre as dungeons. O Subaru fica sem entender como Roswald tinha aquela informação, já que ele não tinha comentado com ninguém, mas fala que sim, ele entende bastante sobre elas. O Roswald tinha noção que o Subaru já tinha entrado dentro de uma dungeon, mas não sabia que ele tinha tanta informação sobre elas. Ele sabia graças aos acessórios do Subaru, que eram acessórios mágicos que ele nunca tinha visto em nenhuma pesquisa ou algo desse tipo. O Subaru percebe que o sistema não estava lhe dando quests, então ele decide ir junto com a Ren fazer compras. O Subaru, ao chegar lá no vilarejo, percebe as crianças brincando com o que parecia ser um cachorro, mas ao ver ele percebe imediatamente que aquilo era um marju. O Subaru se livra do marju e avisa para crianças não ficarem brincando com qualquer coisa que vier da floresta, que pode ser muito perigoso fazer isso. O Subaru pega as compras e leva de volta, e a Ren pergunta se estava tudo bem ele se mover com tantos ferimentos por todo o seu corpo. O Subaru responde que não era nada demais aquilo, ele já estava até bem acostumado com aqueles ferimentos. O Subaru chega de volta na mansão e começa a olhar para o céu, admirando a beleza da lua que estava naquele dia. Até que o sistema do nada lhe dá uma quest de emergência. Sendo uma quest de ranquear que é para impedir mortes no vilarejo, já que houve uma quebra de portal naquele local. O Subaru, percebendo que só tinha 5 minutos para não haver vítimas, ele corre logo pro local para evitar as vítimas. A Ren, vendo que o Subaru vai voltar pro vilarejo, decide junto com ele para vigiar ele sobre as ordens do Roswald. A Emília fica preocupada com o Subaru, já que ele ainda estava ferido e estava indo enfrentar uma dungeon agora. Ela não sabia nem sequer o rank, mas estava extremamente preocupada. A Ren e o Subaru chegam no vilarejo e o Subaru percebe que a quebra do portal já aconteceu há um tempo, já que o clima do local estava extremamente pesado e com a mana muito agressiva. Subaru acaba entrando no vilarejo e encontra os zumbis de rank B. E como ninguém tinha saído das casas ainda, ninguém tinha sido morto àquela altura. Subaru fica lutando contra 5 deles, enquanto a Ren luta somente com 1. A Ren fica lutando sozinha contra um dos zumbis, mas eles eram incrivelmente difíceis de vencer, conseguindo até mesmo a ferir, e mesmo com a ativação do chifre de demônio, ela ainda estava com muita dificuldade.
A Ren só estava conseguindo se sair bem nessa luta porque os zumbis são seres completamente irracionais, agindo puramente pelo instinto, sendo mais burros até mesmo que animais. Mesmo a Ren sendo forte, ela acabou muito ferida nessa luta e não poderia continuar. Subaru pede para Ren ajudar o pessoal a trancar todas as portas com coisas muito pesadas, já que não dava tempo de evacuar toda a cidade. Ele ia lidar com o portal ele mesmo. O Subaru fala se possível evacuar uma parte da cidade que está mais próxima do portal era para ela fazer isso, já que a situação não seria nada boa se alguns monstros dali saíssem enquanto ele está lá dentro. O Subaru entra na dungeon Castelo Demoníaco através do portal. O Subaru, ao ver as chamas do inferno, começa a se lembrar do dragão, o que acaba fazendo ele hesitar muito ao adentrar a dungeon. O Subaru vê uma horda de inimigos mortos-vivos à sua frente, e mesmo hesitando em seus ataques, ele continua a matar um após o outro. Ah, é mesmo, quando eu lutei contra a caçadora de entranhas, eu só podia utilizar um dos meus braços, então meu dano estava muito reduzido, já que eu não poderia usar uma segunda espada. Agora está muito melhor, posso usar a lâmina de vento e também a lâmina carmesim ao mesmo tempo. Subaru guarda a lâmina carmesim dentro do sistema e pega a lâmina de vento com as duas mãos, girando ela em volta do seu corpo, assim criando um enorme furacão, matando milhares de mortos-vivos naquele local. Sobrou apenas um morto-vivo naquele local, que já tinha sofrido alguns danos por causa do furacão. Ele possui 5.000 de HP, mas graças à armadura aguenta muito mais golpes do que um morto-vivo normal. O Barão não queria perder tempo com esse monstro e parte o monstro ao meio no terceiro ataque. Por ser um morto-vivo e também estar de armadura, a resistência era grande o suficiente para aguentar 3 ataques. Vem ainda mais mortos-vivos para cima de Subaru e o Subaru presume que dessa vez não era mortos-vivos comuns e sim invocações, já que a quantidade deles era gigantesca e muito maior do que a última. Subaru invoca o Jardim Carmesim, uma área muito maior do que o que ele invocou contra Elsa. Subaru fez isso para garantir uma regeneração enquanto ele lutava contra os monstros, já que ele sabia que praticamente não iria ser acertado por esses monstros, já que eles eram muito lentos. Subaru, após matar centenas de mortos-vivos, vai atrás de quem estavam invocando, que era um mago feiticeiro morto-vivo que estava lançando caveiras no Subaru. Subaru entra em um combate contra o feiticeiro utilizando as duas suas espadas para cancelar as magias deles, e vai chegando cada vez mais perto. Ao chegar perto o suficiente, o Subaru tenta dar um ataque contra ele, mas tinha um campo de força ao em volta do seu corpo. O Subaru raciocina um pouco e percebe que esse monstro é igual ao primeiro boss que ele enfrentou. Quando ele recebe um ataque, a barreira é invocada, mas se ele receber um segundo ataque, a barreira não existirá. O Subaru pensa que isso não vai ser nenhum problema, já que ele pode desferir o ataque com uma espada e utilizar a outra para causar 4.800 de dano no bicho, já que ele é um usuário de duas espadas. O único problema seria que ele teria que repetir isso 3 vezes. Subaru avança para cima do monstro e ele continua invocando caveiras mágicas para atacar o Subaru, mas o Subaru as destrói somente com as suas espadas. Subaru se aproxima o suficiente para desferir o primeiro ataque, o que anula o escudo, desferindo o segundo ataque, causando 4.800 de dano. Ao sofrer esse dano, o monstro acaba invocando 3 espíritos e um demônio para o proteger. Cada um dos espíritos tinha pelo menos 20.000 de vida, enquanto o demônio tinha 50.000. Os espíritos atacavam Subaru de forma extremamente organizada, juntamente ao demônio e ao mago que continuava dando suporte a longa distância e estava dificultando muito essa luta. Subaru utiliza da herdeira do demônio para pular em cima dele e atacar os espíritos, atacando o peito de 2 e a cabeça de um. O espírito que foi atacado na cabeça recebeu o dobro de dano por ter sido um ataque crítico e acabou morrendo, mas o demônio ficou furioso com a atitude do Subaru de pular em cima dele e começou a atacá-lo desenfreadamente, um ataque após o outro, que estava colocando uma enorme pressão em cima de Subaru. Subaru estava tendo muita dificuldade porque os dois espíritos estavam garantindo que ele não pudesse ir para os lados e sim só para trás, enquanto o demônio botava pressão nele pela frente. O invocador estava usando esse tempo que os espíritos e o demônio estavam ganhando para ele para invocar ainda mais monstro para ir para cima do Subaru. Subaru, não vendo outra escolha, guarda a lâmina carmesim novamente e segura a espada de vento com as duas mãos, fazendo assim um tornado novamente, causando muito dano ao demônio e também aos espíritos, além de matar todos os mortos-vivos em volta. O demônio ficou extremamente atordoado por causa do que o Subaru fez com a lâmina de vento, então o Subaru pega a lâmina carmesim e a lâmina de vento e enfinca no peito do demônio, causando assim um dano crítico de 24.000 de dano nele. Subaru tinha uma boa noção do dano que as espadas tinham tirado nos últimos ataques, e ele sabia que era mais de 30.000, então ele deu um último ataque no pescoço do demônio, o que causou um acerto crítico que o matou permanentemente. Subaru, aproveitando que o demônio não estava mais ali para atrapalhar, ele elimina os outros 2 espíritos vingativos que estavam ali.
Subaru estava no intuito de acabar com a luta no próximo golpe, acertando a cabeça do bicho, assim causando a sua morte imediata. O Subaru tenta isso, mas não consegue, acertando novamente o corpo do Invocador. O Invocador, vendo que não teria saída para ele nessa luta, acaba usando suas últimas forças vital para invocar um soldado muito mais forte que os anteriores, esse tendo 75 mil de vida. Subaru, percebendo o problema que esse bicho tenta eliminar ele o mais rápido possível, mas o bicho defende com um escudo. Então ele ataca na altura do pescoço do Subaru. O Subaru se abaixa para tentar se defender e depois avança para cima do bicho novamente, que novamente se defende com o escudo. A luta se tornou algo extremamente difícil, já que o Subaru tinha que atacar o monstro, mas não conseguia por causa do seu escudo. E toda vez que o Subaru atacava o seu escudo, ele contra-atacava o Subaru. O Subaru era obrigado a esquivar. O Subaru, não tendo outra escolha, utiliza mais uma vez o tornado da lâmina de vento, mas o monstro dessa vez era muito mais resistente e quase não sofre dano direito. O Subaru aproveitou isso como uma distração para atacar o monstro com suas espadas pelas costas. Até que foi bem sucedido, tirando assim 9.701 de dano. O monstro tenta atingir Subaru após o Subaru dar esse ataque nele, mas não consegue. O Subaru se afasta e faz a mesma posição que ele faz para invocar o Tornado. O monstro se prepara para o Tornado, deixando a sua guarda um pouco mais aberta do que o normal. Subaru, ao ver que ele abriu a guarda, dá um leve sorriso e dispara um vórtex de vento na direção do monstro, que acaba por tirar 50 mil de vida do monstro. Depois de fazer isso, Subaru avança com a lâmina de vento somente em sua mão para cima do monstro. Subaru utiliza da magia de vento imbuída na sua lâmina para fazer ataques muito mais mortais e muito mais rápidos também, fazendo assim com que o monstro não consiga defender e morra ali mesmo. Subaru arranja tempo para olhar seus status e percebe que a melhor decisão que ele poderia ter tomado foi invocar o Jardim Carmesim no início da luta, já que isso tinha feito ele regenerar uma grande parcela da sua vida, especialmente porque estava dentro de uma dungeon, onde tem muito mais mana na atmosfera, fazendo assim com que o Jardim Carmesim funcione de uma forma melhor. Subaru continua andando pela dungeon para chegar à sala do boss, mas agora a dungeon estava mais calma, aparentemente, já que não tinha nenhum monstro muito mais forte que nem era aquele mago e aqueles outros monstros que ele invocava. Subaru, ao longo do seu caminho, encontra diversos tipos de monstros diferentes, lutando cada vez mais com cada um deles. Não foram lutas tão complicadas quanto as anteriores. Subaru, depois de muito andar, consegue chegar no Castelo Demoníaco, um local que parecia não ter tantos monstros por ali. O Subaru, ao perceber a enorme quantidade de mana, decide restaurar sua mana usando um amuleto de dragão. Subaru percebe que o sub-boss dessa dungeon era um espadachim de espada dupla, assim como ele. A velocidade do sub-boss era imensa e conseguia acompanhar a velocidade do Subaru em esgrima e também na velocidade física. O Subaru já iniciou a luta utilizando diversos cortes de ar para cima do boss, que ele esquivou de todos com muita facilidade. O Subaru usa da distração do boss por causa do ataque anterior para chegar mais perto e desferir 5 ataques nele, que causam um total de 20 mil de dano. O subchefe, aproveitando a distância que o Subaru estava, dá um ataque no Subaru, que a pega de raspão, causando 50 de dano. O Subaru e o Sub-Boss param de usar magias de espada e começam a lutar freneticamente, com esgrima normal mesmo. Os dois conseguiam ultrapassar os 600 golpes por segundo com espada. Ambos o subchefe quanto o Subaru levam um ataque de raspão, mas o Subaru, por ser um pouco mais rápido e ter reflexos um pouco melhores, acaba se saindo melhor nessa luta de espadas. Subaru utiliza do seu ataque mais forte, vendo que o subchefe era forte demais para ele ficar se segurando, utilizando a rede de cortes da lâmina de vento. O subchefe, antes de morrer, utiliza de um último ataque, dando 4 ataques diretos em Subaru, causando assim 400 de dano ao Subaru. Subaru vê uma brecha e dá o último ataque no subchefe, o matando permanentemente ali mesmo. Depois disso, o Subaru chega em uma sala com alguns baús, mas o Subaru estranha isso, já que baús normalmente são só após bosses. O que o Subaru pensava estava certo, eram mímicos. O Subaru mata um após o outro, só que o último que o Subaru matou dropou algo bem interessante para ele. O último mímico acabou dropando uma poção de rank A, uma poção de cura, que acabaria deixando o Subaru em 25% da sua vida total, independente de debuffs. O Subaru, vendo isso, ele pega os pontos que ele estava guardando há um tempo e investe tudo em vida. Subaru também aproveita antes de entrar na sala do boss para restaurar sua mana utilizando o amuleto de dragão mais uma vez. Ele tinha mais uma recarga além dessa. Subaru, ao chegar na sala do boss, não vê ninguém, mas quando olha para cima ele vê uma coisa.
O boss aparentemente era um arqueiro que estava montado em cima de um dragão feito de ossos. Subaru, que tinha péssimas lembranças com os dragões, pega sua espada e gira ela, fazendo o ataque mais forte que ele poderia fazer com a sua espada naquele momento, utilizando toda a mana do amuleto e boa parte da sua própria mana. O Subaru olha seu cansaço e percebe que não pode mais ficar ali por muito tempo, então o Subaru utiliza de uma das suas magias, a magia do elemento luz, que acaba cegando todos à sua volta. Após isso, o Subaru acaba utilizando a magia do elemento escuridão furtividade. O Subaru dentro da escuridão não dá chance para o boss revidar e corta ele inteiro, fazendo assim com que sua morte seja imediata, sem chance de revidar. Depois de matar o boss, Subaru pega cada um dos itens que estava dropado e cada um dos tesouros que tinha na sala do boss. Após fazer isso, Subaru é teletransportado para fora da dungeon demoníaca. Pessoal, se você sentiu esse final meio rushado, é porque ele realmente foi. Meu celular tá travando muito dentro do gravador, então tá inviável gravar mais do que esse tempo aqui. Então, por favor, deixa o like, se inscreve e compartilha, porque esse vídeo deu muito trabalho.